Sejam bem-vindos ao canal Dentro das Quatro Linhas. E antes de iniciarmos com o nosso vídeo falando sobre futebol, eu venho pedir vocês, jovens, adultos e idosos que estão assistindo esse vídeo no canal Dentro das Quatro Linhas, para que vocês tomem muito cuidado com a classe mais velha. Então, essas pessoas têm que ficar em quarentena absoluta e evitar contato com pessoas diretamente. E isso é para cuidar da vida dessas pessoas, e é só uma... E vamos iniciar com as maiores goleadas de cada estado do país. Lembrando que não estão todos aqui, apenas alguns. E vamos começar falando do Ceará e do Fortaleza. Um clássico muito importante lá no Ceará, no qual tem muita rivalidade também. E o maior placar foi o placar de 8-0. Esse placar ocorreu no Campeonato Cearense de 1927 e o Tricolor ganhou o rival Ceará por 8-0, sacramentando aquela que é até hoje a maior goleada da história dos confrontos entre os dois maiores times do estado. A partida foi disputada no dia 17 de julho daquele ano. Do lado do Ceará, do lado do Vozão, a maior goleada foi uma vitória por 7-0 em um amistoso disputado no dia 12 de junho de 1955 em Carlos de Alencar Pinto. Então, o maior placar e a maior goleada nesse clássico foi a favor do Fortaleza, e o Ceará também aplicou um sonoro 7-0, mas foi um amistoso. E assim Fortaleza ficou com a maior goleada do clássico. Um dos maiores clássicos do Brasil e pode ser considerado o que tem mais rivalidade, um clássico local, é o Clássico Grenal, no qual o maior placar foi do Grêmio por 10-0 no Internacional. E aconteceu o seguinte: em 18 de julho de 1909, há muito tempo atrás, o Grêmio recebeu o Inter na Baixada e aplicou uma impiedosa goleada por 10-0. E o que os azuis não imaginavam era que o adversário daquele domingo, criado cerca de 3 meses antes, se tornaria um rival para a vida toda. Como vocês puderam ouvir, o Internacional de Porto Alegre tinha sido criado 3 meses antes dessa sonora goleada. Então estava no iniciozinho de sua trajetória de tantos anos e de muita rivalidade com o Grêmio. Mas naquela época não tinha rivalidade ainda, mas essa foi a maior goleada já registrada entre Grêmio e Internacional. Indo para o Bavi, um clássico muito importante, baiano também, é um clássico local, no qual o maior placar foi o placar de 10-2, e uma das maiores goleadas da história do confronto entre Bahia e Vitória no famoso Clássico Bavi, realizado em 1938 e que valia o título do turno de maneira antecipada para o tricolor. O Vitória nem viu a cor da bola. Com grande atuação de Marzol, Vareta e Amorim, o Bahia saiu perdendo, mas virou o jogo e venceu por inapeláveis 10-2. Curiosamente, muita gente na época acreditava que a partida seria equilibrada, mas não foi o que aconteceu. O canal Dentro das Quatro Linhas viu essa goleada e colocou aqui neste vídeo, mas não sabe se essa foi a maior goleada, mas sabemos que foi uma das maiores goleadas do Bavi. E assim, 10-2 para o Bahia, uma das maiores goleadas do clássico local. Um clássico muito importante do cenário do futebol brasileiro é entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Lembrando que na época desse placar, o placar de 9-2, o Cruzeiro não se chamava Cruzeiro ainda, se chamava Palestra Itália. Mas mesmo assim, depois virou a instituição Cruzeiro, e assim vamos continuar falando e comentando sobre essa história. Esse jogo ele é lembrado pelos torcedores atleticanos para provocar os torcedores cruzeirenses, e a partida passou a ser assunto somente após em 2011, quando o Galo sofreu a maior goleada de sua história para o rival celeste. Mas foi em 27 de novembro de 1927 que o Galo goleou seu rival, então nomeado como Palestra Itália, por 9-2. O destaque alvinegro era o ataque, conhecido como Trio Maldito, composto por Jairo, Mairo, De Castro e Said. E essa já foi a maior goleada registrada do Clássico Mineiro entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. Um clássico muito importante também do cenário do futebol brasileiro é o Atletiba, o Atlético Paranaense versus o Coritiba. O placar que está aí é 5-1 para o Atlético Paranaense. Essa foi a segunda maior goleada. Então se liga na história para ver qual foi a maior goleada. No ano de 1958, do novo estádio Joaquim Américo, mais uma partida cheia de gols. Mas desta vez, quase todos de um lado só. O Furacão aplicou um sonoro 5-1 para cima do rival e registrou sua segunda maior goleada da história do clássico, porque o Coritiba aplicou o maior placar. Mas esse foi apenas um alento para a torcida atleticana que na época, um ano depois, o Alviverde daria o croco, fazendo 6-0, estabelecendo a goleada recorde do confronto até hoje. Então, quem teve a maior goleada, quem fez a maior goleada até hoje foi o Coxa, foi o Coritiba pelo placar de 6-0.
Um clássico muito importante do futebol brasileiro e do futebol carioca é entre Flamengo e Vasco. No ano de 1931, o Vasco aplicou uma sonora goleada sobre o Flamengo e assim tornando alvo de zoação, o placar de 7-0. Lembrando, galera, que o Fluminense também é um grande rival do Flamengo, mas em termos de rivalidade, o Vasco se equivale ao Flamengo e os dois se considerando os dois maiores rivais. E assim, o maior placar da goleada foi o placar de 7-0 para o Vasco no ano também de 1931. O Flamengo também aplicou outras goleadas, mas o maior placar da história do Clássico Carioca foi 7-0 para o Clube Vasco da Gama. E a maior goleada do Clássico Paulista entre Corinthians e Palmeiras foi o placar de 8-0 no ano de 1933 pelo Campeonato Paulista. Lembrando que em São Paulo tem mais rivalidade entre Corinthians e São Paulo e Santos, Palmeiras e Corinthians, mas o maior clássico de São Paulo, na opinião do canal Dentro das Quatro Linhas, é Corinthians e Palmeiras e por isso colocamos como o maior clássico do estado de São Paulo. E não temos a história aqui para contar entre Corinthians e Palmeiras e assim só o placar de 8-0 para a equipe palmeirense, a equipe alviverde. Valeu, galera do canal Dentro das Quatro Linhas, esse foi um vídeo sobre curiosidade do futebol e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.